Os congressistas colocaram na LDO de 2022 um dispositivo para calcular os valores do fundo eleitoral que pode fazer com que ele chegue a quase 6 bilhões de reais. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado em 2017. Os recursos dele vêm de duas parcelas. Um valor base obrigatório indicado pelo TSE, que corresponde ao valor das renúncias de receita de propaganda partidária de 2016 e 2017, atualizados pelo INPC. A segunda parcela é uma porcentagem não pré-estabelecida das emendas de bancada estadual ao orçamento. Essa segunda parcela é estimada em 4,93 bilhões. Portanto, caso o presidente da República não vete o dispositivo que trata do tema, o fundo deverá ter 791 milhões da parcela obrigatória, mais 4,93 bilhões do remanejamento das emendas impositivas de bancada, totalizando o valor estimado em 5,72 bilhões em 2022. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não cria despesa, ela traça um parâmetro para o projeto de lei orçamentária anual, que deve ser enviado ao Congresso até o dia 31 de agosto. Ou seja, para o fundo ser criado nesse valor de 5,7 bilhões de reais, o Congresso teria ainda de aprovar o valor na lei orçamentária anual. Se o presidente Jair Bolsonaro vetar a regra na LDO, o assunto deve voltar a ser debatido no orçamento anual. Caso o dispositivo sobre o fundo venha a ser vetado, continuam válidas as regras da legislação eleitoral. A parcela obrigatória, estimada em 791 milhões, deve constar do projeto de lei orçamentária anual para 2022. Além desse valor, poderá haver o remanejamento de algum percentual das emendas impositivas de bancada para o fundo. Tanto o Poder Executivo, ao encaminhar o projeto de lei orçamentária anual, quanto o Congresso Nacional, ao apreciá-lo, poderão propor o percentual. O fundo especial foi criado com um valor de 1,7 bilhões de reais. Nas eleições de 2020, ele chegou a 2 bilhões. Diante da possibilidade de ele chegar a quase 6 bilhões, há uma tentativa de acordo para que ele fique em 4 bilhões de reais, mais que o dobro do valor original. Passar de 2 para 5 é um aumento muito grande, 2 para quase 6, né? Então é um aumento muito grande. Então o que se está discutindo é se haverá uma espécie de entendimento entre os poderes executivo e legislativo, ou para que seja vetado esse valor e seja proposto um valor de 4, ou se o presidente vetaria, mas vetaria sabendo que que todo o Congresso, a maior parte dele, encaminharia pela rejeição desse veto, pela derrubada dele, e com isso manteria o valor de 5 bilhões. O fundo eleitoral foi criado com o fim do financiamento empresarial das campanhas políticas. O que está por trás do debate é a forma de bancar o processo eleitoral. Quando o Supremo decidiu que as empresas, né, as pessoas jurídicas, não poderiam realizar doações, e diante da experiência com essa situação nas eleições municipais, foi que o Congresso resolveu adotar o fundo eleitoral no ano subsequente para a eleição de 2018. Há dois debates, um é sobre se deve haver dinheiro público nesse procedimento, e o outro é com relação ao valor, né? O valor sempre parecerá muito elevado para quem é contra que o sistema seja adotado. Agora, é bom dizer que há sistemas semelhantes. Praticamente a maior parte dos países da Europa continental adotam um sistema semelhante ao brasileiro, às vezes com alguns limites. No primeiro turno das eleições, o fundo é repartido da seguinte forma: 2% entre todos os partidos com estatutos registrados no TSE, 35% para os partidos que tenham pelo menos um deputado eleito. A divisão deve ser feita de acordo com o número de votos que cada partido teve na última eleição geral para a Câmara. 48% deve ser dividido entre os partidos, respeitando o número de representantes que cada um elegeu para a Câmara dos Deputados, e 15% se destina aos partidos na proporção do número de senadores eleitos que eles têm. A gente precisa pensar num modelo, em primeiro lugar, na minha visão,
que reduza o valor, a quantidade de dinheiro público indo para a campanha eleitoral. Os políticos precisam ir à sociedade, explicar as suas bandeiras e pedir contribuição. Os políticos precisam se acostumar a pedir doações voluntárias da sociedade para suas causas. Um grupo de parlamentares, entre eles o senador Alessandro Vieira, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para questionar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em especial por causa do aumento do fundo eleitoral. O pedido de liminar é pela anulação da votação da LDO e pela proibição do aumento do Fundo Especial para Financiamento de Campanha enquanto durar a pandemia. Quem deve analisar o pedido é o ministro Cássio Nunes Marques.